Veja bem. Se você for ver a lei, ler a lei é feita pra ser... essa é de propósito. É, então. Mas não precisa ser assim. Não precisa, tinha que ter uma lei assim, todas as leis devem ser escritas de forma que uma criança de 10 anos consiga ler. É uma lei universal, assim, sabe? Todo ato de posse que tomei, eu fiz uma coisa nessa direção, mas essa é melhor ainda. Eu botei lá todos os atos, foi o único ato que eu pratiquei no primeiro dia de ser prefeito, primeiro dia de ser governador, primeiro dia de ser ministro. Todos os atos que eu for assinar estarão obrigatoriamente só serão válidos se estiverem motivados. O que é que eu queria? Eu queria que assim, cada lei que eu dissesse, cada regra, eu dizia, tenho que dizer por isso. Motivação, que é um pouco essa direção aí. Ainda que o capítulo, a lei, o parágrafo, o artigo sejam assuntos dos profissionais do direito, mas a população tem direito de saber por que aquela lei está sendo feita, em nome de qual interesse, em nome de qual objetivo coletivo. Se não, está aí. É um mundo oficial naquela direção e um mundo real na outra. Uhum. Vamos sair da classe média sofrida, onde você deu um depoimento absolutamente irrespondível, e vamos subir o morro. Vamos pra favela, meu irmão. Esse cara se fode pra caralho, principalmente, na minha opinião, de burro, no imposto sobre consumo. Tu sabe quanto paga um pré-pago numa ligação do povão? Não. De imposto? 40%. Caralho! Tá todo mundo, acho que todos os políticos conseguem concordar que o imposto sobre o consumo é o que fode o pobre. Todos os políticos? Só eu denuncio isso. Pô, mas é que não é óbvio? Mas é óbvio, e tem as boas práticas internacionais. O imposto sobre o consumo ele tem um defeito mortal, que é o seguinte, eu ganho 1 milhão e pago 25% vamos dizer... Imposto de renda? Na comida. Na comida. Ah, tá. Na comida, no restaurante. O cara ganha 1.000 e também o cara paga. ganha 1.000 e paga 25. Isso é de uma perversidade absoluta. Sim. Então a tributação moderna, e aí de novo, dá para explicar. Em vez de mas por que os políticos preferem? Por quê? Porque, de novo, aposta na ignorância das pessoas. Então, quem é que sabia, quando eu acabei de falar aqui, que você não pré-pago, quando faz a ligação, 40% em número redondo? Eu não sabia. Ninguém sabe. E eu uso pré-pago, vou parar. Não, mas se for pro pós-pago é a mesma coisa. É a mesma coisa, pô. Mas tu chegou em casa, tá cansado, tal, vai ligar o videogame, vai ligar a televisão, lá toma quase 40% de imposto na energia. A energia é absurda no Brasil, né? Tudo tributação indireta do consumo. Aí tu vai botar gasolina no teu carro, tributação do consumo. Aí quando tu vai pro imposto de renda ou o imposto sobre lucros e dividendos, então veja lá, tudo bem, uma empresa é um organismo muito importante para a comunidade. Nós precisamos aprender isso e dar valor a isso. Então uma empresa, no mundo inteiro, não tem esse nepotismo capitalista, a empresa é quase um pertencimento coletivo, não é socialismo, mas assim, o mundo inteiro protege as suas empresas. Os americanos, na fraude de 2008, mandaram um bocado de gente para a cadeia e salvaram as empresas. Só no Brasil destruíram as empresas todas a pretexto de que os caras que estavam lá cometeram corrupção. E aí mataram Quem comete corrupção é pessoa jurídica, pessoa física. Pessoa jurídica não comete corrupção. Sim. Mas é que também ficou a mão, as empresas tiraram na mão das pessoas, né? Isso, e que é o pior, né? Que é o pior, porque é a impunidade e destruir as empresas. Mas veja, no mundo inteiro, e você tem os padrões, o meu livro oferece isso, para a gente apostar na inteligência do povo. Vamos lá, OCDE, o que é a OCDE? É uma comunidade dos países mais ricos, mais civilizados, mais organizados, e eles começaram a tentar estabelecer uma espécie de padrão do bom moço internacional. Vamos conversar assim no mais simples. Então, como é que é a OCDE? Então, na média da OCDE, o imposto sobre consumo é 20%, 22%. No Brasil é 37%. Caralho. Então, assim, vamos explicar, nós vamos mudar o Brasil e nós não vamos peitar ninguém, não. Nós vamos levar o Brasil para as melhores práticas internacionais. Tão facinho de falar. Só que qual é a diferença? É quando eu fizer isso, eu vou ter que dizer de onde é que vem o dinheiro para eu tapar a conta. E aí eu vou dizer, então eu vou cobrar como a OCDE cobra sobre patrimônio. Patrimônio, que são as fortunas, heranças, não sei o quê. Imposto de renda. Eu vou cobrar uma média de 37%. E os ricos brasileiros pagam 6%. 6% é foda. Aí né? é difícil brigar com Aí eles ficam sabendo. Opa, você tem um cabo aí dizendo que vai cobrar, passar de 6% para 35%. Eu já fiz. Quando fui ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei 35% e diminuí o imposto de renda da classe média. Hoje o camarada no Brasil ganha R$2.000, R$2.050, porque a tabela do imposto de renda também não está sendo atualizada corretamente, paga 15% de imposto. E um cara ganha R$1 milhão como executivo aqui na Faria Lima, paga 27,5%.
mas não paga, porque nós permitimos que ele fizesse um fenômeno chamado pejotização. Ah, é. Então o cara se transforma num MEI e paga 15. Sim. Percebe? Então, trata-se de uma correlação de forças em que a gente ou aposta, e isso depois de 30 anos de governos ditos de esquerda ou assemelhados a. Vamos ser generosos com o nosso povo. 6 eleições presidenciais o povo nos deu a vitória. É verdade? 2 de Fernando Henrique, 2 de Lula, 2 de Dilma. Aí deu no que deu, foram experimentar o Satanás aí. Mas acho que a galera não gostou tanto do que eles experimentaram. Viu? É isso, por quê? Porque foi um voto para negar, não foi um voto para afirmar. Exatamente. Então, assim, vamos lá, vamos votar nesse cara, o cara foi um puta de um deputado, o cara fez uns projetos aí Não e é tal. verdade. O cara não fez nada, cara, tinha 30 anos. E aí pega a lambança, a mistura de ladroeira do PT, mais a crise econômica mais grave da história que o PT produziu, mais a imprudência política de botar o Michel Temer na linha de fazer conciliação com o Renan Calheiros, com não sei o quê, fazer um impeachment, virou um negócio que era uma crise econômica em que eu tinha acreditado que eu ia para o céu, porque o crédito melhorou para cacete com Lula, e eu votei na candidata que eu não sabia nem quem era, porque o Lula pediu, eu votei, aí quebrei, perdi o emprego, estou com 70 milhões de pessoas em número redondo com o nome no SPC. 70 milhões. 70 milhões de pessoas no Muita SPC. gente, é quase metade do país. Da população adulta para o trabalho é isso. Mas só que tem 6 milhões de jovens no FIES. A esquerdismo brasileira, eu pego dinheiro do cofre do governo, em vez de abrir uma escola pública, gratuita, de qualidade para o filho do pobre, eu pego esse dinheiro, entrego para o empresário de educação privada e deixo o garoto endividado. O empresário criou, no Brasil, durante o governo do Lula, criou-se o maior conglomerado de educação privada do mundo. Não é nem na Alemanha, nem na Itália, nem nos Estados Unidos, é no Brasil. Tudo com dinheiro público. E o garoto não tem como emprego, sabe, no Brasil, de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, 32 estão desempregados. Não tem como pagar. Aí estão com o nome sujo no SPC no começo da vida. Logo de cara, primeira coisa. Para começar, então veja. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos também, né? Muito, muito, muito gravemente. Porque nós estamos... A gente está copiando eles. Nós estamos imitando os americanos nas piores coisas. É porque provavelmente isso aí era um... A política antidroga foi uma cópia estúpida da política americana feita pela esquerda brasileira, se a gente acreditar que o PT é de esquerda. Tem isso. Eu não acredito nisso muito. Nem não, eu. Porque eles não foram o próprio PT, a Dilma, que deu isenção de impostos para as maiores empresas do Brasil no... 324 bilhões com B de bola por ano de dispensa de imposto. Olha o de quanto barão, de dinheiro rico. Isso aí dava para você fazer... Por ano. Dá para fazer uma 10 farra de Bolsas educação, Famílias. de creche. Dá para fazer 10 Bolsas Famílias. Num ano. Então... Caralho, o Monark tava certo nos dados. Caralho! Caralho, essa daí foi foda. Sempre tem uma primeira vez, né? Custa mais ou menos 32 bilhões de reais, ela melhorada agora, né?